de forma mais positiva, com mais alegria, com mais esperança, com mais fé. E para isso, vamos elevar os nossos pensamentos, criando um ambiente fluídico de paz, de serenidade, trazendo compaixão para os nossos corações, trazendo luz para os nossos pensamentos, trazendo a paz que tanta falta faz a nós, ao nosso planeta, para que os nossos irmãos espirituais que convivem connosco, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos, o nosso anjo da guarda, consigamos todos, neste ambiente, levar paz aonde a não há. E nós dizemos assim, mas eu não consigo fazer isso. Nós não conseguimos, somos poucos, somos meia dúzia. Meus irmãos, um amigo tem um amigo ou mais, o outro amigo, o amigo tem, e assim sucessivamente. E assim vamos criando uma atmosfera de amigos e vamos juntando em grandes concentrações de amigos espirituais, junto connosco, aqui e agora, para que as nossas vibrações de amor cheguem a tantos lados que são necessários, as nossas vibrações, os nossos bons pensamentos, os sentimentos de amor. Então vamos rogar a Deus, nosso Pai Criador, que nesta tarde consigamos tranquilizar os nossos corações, consigamos compreender o quanto é necessário apaziguar os nossos corações na meditação, na reflexão. Neste mundo que nos aguarda, que nós pensamos que teremos que viver num mundo melhor amanhã, mas para isso nós temos que construir dentro de nós esse mundo melhorado, para que nós possamos levar a tantos outros a nossa dimensão espiritual que nos envolve um bocadinho só mais acima. E nós temos o hábito de olhar para baixo e andamos embaixo a olhar para baixo em vez de olharmos para cima. Então vamos olhar para cima com fé, com esperança, na luta diária de fazermos melhor por nós, pelos nossos e pelos outros, porque assim ensinou Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então vamos aprender a amar, a tranquilizar os nossos corações nessa fé viva. Que quando nós temos montanhas ao nosso lado, que nós as consigamos transpor. E como nós conseguimos transpor essas montanhas? Com a nossa força, com a nossa energia, com a nossa fé, com a nossa luta diária. Que a gente não se preocupe em lutar só pelo pão de cada dia, mas que a gente consiga lutar pela paz espiritual, pela serenidade interior, procurando no Evangelho de Jesus a nossa força, a nossa luta constante. Que o Senhor nos abençoe nesta tarde e continuemos nesta tarde maravilhosa, tranquila, a ser abençoados, mas também ajudando a abençoar outros irmãos nossos necessitados. Que assim seja. E agora as perguntas. Nós queríamos até agradecer a todos, por esse intervalo. Nós tivemos no começo desse ano 4 meses acamados por causa do Covid, onde tivemos uma situação muito grave e hoje ainda sinto um pouco de cansaço, apesar de já estar refeito o pulmão e algumas sequelas naturais ficaram, mas nada que nos impossibilite de continuar trabalhando pelo Evangelho. Então nós vamos abrir
essa oportunidade. Depois nós vamos coroar nosso trabalho com o belíssimo trabalho da Daniela, que sem sombra de dúvida vai nos trazer mais um pouco de alegria pela música para o nosso coração. Se nós gostamos da música, se nós gostamos de aprender, os espíritos que aqui estão também estão tendo esse alimento espiritual que todos nós estamos a ter. Então as pessoas que querem perguntar levantam a mão, né? E aí a gente faz de uma maneira organizada, só por gentileza, façam perguntas fáceis. E ele não sabe responder. Quem que vai começar? Uma pessoa de cada vez, senão dá muito tumulto, tá bom? Começar? É muito bonito. Bom, vai começar. É complicado. Acham que é complicado, não é? Mas vão ficar muito esclarecidos. Eu acho que todo mundo é confuso. Eu vou fazer Vamos lá. da atrevido. Para ser médium, nem sempre é preciso ter visão, nem audição para captarem. Mas sente-se a energia à nossa volta. Quando a gente consegue perceber se é boa ou má, consegue responder uma pergunta? Sim. Ou é difícil? Não. Não é difícil. Essa É não é mais difícil. fácil. Na verdade, o livro dos médiuns, Allan Kardec estuda todas as possibilidades das comunicações com o plano espiritual. Allan Kardec estuda 70 tipos de mediunidade, classificado em 2 tipos de médiuns: médiuns de efeito físico e médiuns de efeito inteligente. Nós temos um hábito de achar que somente quem vê, ou quem escreve, ou quem recebe um espírito no processo da incorporação é que são médiuns. Não. São 70 tipos de mediunidade, das mais diversas, onde nós passamos a ter uma sensibilidade do plano espiritual. Então, dessa maneira, é comum, por exemplo, uma mediunidade simples que muitas pessoas têm. Primeiro que Allan Kardec pergunta se todos somos médiuns. E os espíritos respondem: todos somos médiuns em pequena ou grande proporção. Às vezes a gente vai, por exemplo, num lugar, no supermercado, um lugar que tenha bastante pessoas, e às vezes a gente não se sente bem, a gente se sente aflito, é normal, isso é um tipo de mediunidade. Às vezes a gente vai num lugar, sente aquele arrepio, uma coisa estranha, é um tipo de mediunidade. O sonho é um tipo de mediunidade. Às vezes tem pessoas que têm uma ideia do que vai acontecer e acontece, seja no campo bom, seja no campo ruim. A mediunidade, ela tem o seu, como Allan Kardec define, desenvolvimento. Então, conforme nós vamos trabalhando, estudando, nós vamos desenvolvendo. O nome correto é esse: desenvolver a mediunidade. A questão de que nós temos que estar sempre atento, que a mediunidade deva ser o último item de nossa preocupação numa casa espírita. Eu julgo que antes de Chico Xavier ser o grande médium que ele foi, Chico Xavier foi o grande homem. Chico Xavier, quando o Brasil completou 500 anos, uma televisão chamada SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, fez uma enquete com o povo brasileiro, unindo com outros meios de comunicação, para saber quem seria o brasileiro mais importante que o Brasil teve nesses 500 anos.
E eles selecionaram 100 pessoas, religiosos, políticos, esportistas, cientistas, pessoas que foram grandes destaques no Brasil, que já estavam desencarnados e alguns que ainda estavam no corpo físico. Nós temos no Brasil, tivemos até pouco tempo atrás, uma irmã chamada Irmã Dulce, na Bahia, que teve um trabalho também muito bonito, da caridade, e nós tínhamos Chico Xavier. Lógico que na nossa cabeça, Irmã Dulce teria uma grande chance de ganhar, porque era um voto popular, as pessoas votavam pelo telemóvel, tinham pontos no Brasil todo de votação, enfim, cada semana eles colocavam por sorteio um contra o outro, esses 100 pessoas, e foi sempre derrubando um, e quem ficava para o final. Para nossa surpresa, Chico Xavier foi eleito o homem mais importante que o Brasil já teve nesses 500 anos. Eu ficava me perguntando, e dando uma entrevista para uma televisão brasileira sobre isso, quando eu estive em Santos, fazendo um ciclo de palestra, o jornalista me perguntou: o Espiritismo ganhou com isso? E eu me lembro que a minha resposta àquela altura foi o seguinte: não. Quem ganhou esse título foi Chico Xavier. O Espiritismo ainda não ganhou nada. Porque para Chico Xavier ter sido o médium que ele foi, ele teve que desenvolver primeiro o homem Chico Xavier. E quem ganhou aquele título não foi Chico Xavier espírita, foi Chico Xavier, um homem de grandeza. Porque os próprios católicos votaram em Chico Xavier. Porque o trabalho de Chico Xavier foi um trabalho esplêndido no Brasil. Foi um trabalho que simplesmente mudou todo um país. Se hoje Portugal tem 10 milhões de pessoas, nós temos hoje 17 milhões de espíritas, kardecista. E nós não temos nenhuma dúvida que nós devemos a Chico Xavier, porque nós tivemos um divisor de águas antes e depois de Chico Xavier. Então nós percebemos que a questão de espíritos bons, espíritos ruins, nós analisamos que as companhias espirituais que nos acompanham são exatamente de acordo da nossa transformação. Lógico que um trabalho de desenvolvimento mediúnico com irmãos sofredores também faz parte da nossa evolução, de podermos auxiliar esses irmãos. E, consequentemente, vamos desenvolvendo essa mediunidade pela nossa transformação moral, pela nossa transformação espiritual, permitindo que nós possamos ser acompanhados pelos bons espíritos. Mediunidade, desenvolvimento da glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula que está no nosso cérebro muito pequenina, onde os médicos da Terra dizem tratar-se de uma glândula insignificante. Uma glândula que apenas define se aquela criança, quando está no útero da mãe, vai ser um homem ou uma mulher, um menino ou uma menina. Mas André Luiz, quando ele traz as obras por Chico Xavier, ele fala que a glândula pineal é a glândula da vida. E é ali que, quando desenvolvida a mediunidade, a glândula se abre. E quando a glândula se abre, é quando os espíritos começam a trabalhar pelo nosso intermédio.
Por isso que eu digo sempre, uma casa espírita tem que ter muita responsabilidade em ajudar o outro a desenvolver a mediunidade. Porque depois da glândula aberta, ela não fecha mais. E isso é muito sério. Então nós devemos ter várias atividades na casa. Na nossa casa, por exemplo, o último trabalho que uma pessoa chega ao patamar na casa é o mediúnico. Primeiro entra pelo estudo, começa a estudar, depois vai para o trabalho assistencial, depois vai para o trabalho de passe, e depois de alguns anos de trabalho é que vai para o mediúnico. Porque senão nós fazemos com que o médium corra sérios riscos. Porque ele tem que estar preparado para desenvolver a mediunidade. Imaginemos nós desenvolver a mediunidade numa jovem, como vocês dizem, numa rapariga jovem. E amanhã ela encontra um rapaz de uma outra religião. Ela abandona o espiritismo. O que ela vai fazer com a sua mediunidade? Então, mediunidade não deva ser uma preocupação de nossa parte para desenvolver-se no primeiro momento. Vamos desenvolver a mediunidade consciente. Ah, mas toda a gente quer ser médium, porque ser médium, na cabeça de muitos, é estar recebendo os espíritos bons. Não é nada disso. Mediunidade, no livro O Consolador, de Emmanuel, significa pessoas que cometeram crimes do ontem, cometeram agruras, que hoje reencarnam com o compromisso de resgate de passado criminoso. E há muita gente que pensa que ser médium é ser missionário. Não. Missionário foi Chico Xavier. Missionário foi Chico Xavier, que tinha uma missão específica com a mediunidade. Nós estamos em desenvolvimento, e o nome já é muito claro: desenvolver aquilo que nós não temos. Então, por isso, essa questão é muito importante a gente abordar dentro do movimento espírita. Agora só... Não sei se ela vai... Pode completar depois. Portanto, a pessoa que em princípio começa a ter mediunidade e depois renega, não quer aceitar, está a retardar na evolução. Não é isso, não. Porque Deus, na sua infinita bondade, não obriga nenhuma pessoa a exatamente continuar numa segmentação do trabalho do bem. Eu conheço muitos médiuns que num determinado momento caminharam por caminhos diferentes, usando da sua energia e da sua potencialidade mediúnica para fazer uma sopa, para trabalhar com os carentes, para ir para o passe. Então, não necessariamente, por isso que eu digo que a mediunidade é mal compreendida, porque nós achamos que médium é só quem recebe espírito, e não é. O passista é um médium. Aquele que está falando é um médium. Aquele que dá um copo de água é um médium. Porque às vezes os espíritos estão usando da ectoplasmia, da energia dele, para tirar o remédio e colocar nos copinhos com água. Então nós precisamos ter a ideia da mediunidade mais abrangente. A mediunidade é muito grande. São 70 tipos de mediunidade. Então a gente percebe que é importante que nós desenvolvamos inicialmente as mediunidades mais simples de servir, para depois pensarmos na mediunidade de maior complexidade, que é a mediunidade de incorporação. Tá bom? Vou dar a oportunidade a outros colegas. Tá. Vamos lá, gente. Qual é a palavra de apoio, consolo ou o posicionamento que
devemos tomar para ajudar pessoas com bipolaridade? E pessoas que não são normalmente espíritas. Nós espíritas já temos um outro entendimento, não é? Eu vejo uma coisa que eu acho que em Portugal o movimento estava num ritmo de crescimento grande. Lógico que veio a pandemia. E a pandemia fez com que nós revíssemos muitos conceitos. Primeiramente, nós temos que aceitar ser espírita. Eu vejo assim um pouco de preocupação quando eu vou e faço palestra de 150 casas espíritas em Portugal. Eu já falei em 132. Talvez não tenha nenhum brasileiro e nenhum português que conheça o movimento espírita de Portugal como eu conheço. Eu posso afirmar que uma das coisas que, apesar do movimento espírita em Portugal estar caminhando bem, eu acho que os portugueses estão na hora de assumir um pouco mais o espiritismo. Eu vejo, por exemplo, muitas casas espíritas onde as pessoas têm uma casa espírita ao pé da sua casa, mas ele viaja 30, 40, 50 quilômetros para ir numa outra casa, numa outra cidade, porque muitos não querem que a sua comunidade saiba que ele é espírita. Esse é o primeiro ponto, porque eu lembro as palavras de Jesus. Jesus falava isso com muita ênfase. Aquele que tiver vergonha de mim, saibam vocês que um dia também eu terei vergonha de vocês. Então eu vejo que o espiritismo é uma coisa grandiosa. O espiritismo não é uma seita. O espiritismo não é uma doutrina de uma simples ideologia sem nenhuma profundidade. O espiritismo é ciência, filosofia e religião, que hoje se estuda em grandes universidades do mundo todo. Por isso que eu acredito que a nossa postura, como eu disse para a nossa irmã, de transformação moral, encontrando nas páginas do Evangelho o acalento que todos nós devemos ter para ajudar o próximo. O nosso irmão, quando estava pegando uma mensagem no livro, falou uma frase interessante: eu procuro no centro buscar conhecimento e ser ajudado para me poder ajudar. Esse é o caminho. Nós viemos pela dor, a grande maioria, viemos pelas dificuldades, viemos pelo sofrimento, passamos a conhecer essa obra fantástica, e aí é hora de começarmos a exercitar a forma. As pessoas têm que perceber que nós somos diferentes. Nós somos diferentes em conduta, nós somos diferentes em condição de lidar com o próximo. Eu não lembro se eu já contei para vocês, alguns anos atrás, quando eu cheguei em Portugal, eu ensinei meus filhos a não mentir. Para mim, a mentira é uma coisa terrível. Por mais que seja dolorida a situação, nós temos que estar sempre trabalhando com a verdade. E quando eu vim a primeira vez em Portugal, eu vim com uma relação de palestras organizada por Viseu, e eu me deparei, quando eu entrei em Portugal, passamos ali aquela área que temos que apresentar o passaporte, e a pessoa geralmente olha para nós e pergunta que viesses fazer a Portugal. E eu olhei para ele e disse assim: palestras espíritas. O gajo arregalou 2 olhos, mais ou menos assim, igual uma coruja. E ele ficou me olhando e diz: palestras espíritas. Eu digo: sim, senhor. Aí ele olhava para o passaporte: em que morada vai? Ah, tem um monte, pega um pouco, tirei uma regação, dei para ele. Eu vou em muitas cidades aqui em Portugal, norte a sul. Ele olhava assim, olhava para mim, olhava para cá.
olhava para o meu passaporte e ele perguntou assim para mim: mas você sabe que tem muita gente que não gosta? Eu falei: pois é. E o senhor também sabe que tem muita gente que gosta como ele. Eu sou um chefe religioso e gosto de ser respeitado na minha crença. No Brasil, eu sou como um padre, eu sou como um pastor de uma igreja, eu sou um chefe religioso espírita. E o gajo me olhava fumante, olhava meu passaporte, olhava a lista, e ele diz assim: você conversa com os espíritos? Aí eu disse para ele assim: todas as horas. Os olhos do gajo foi abrindo, já não cabia mais no rosto. Aí ele disse assim: é mesmo? Eu digo: é. Eu estava com uma vontade de dizer para quem estava perto dele, mas aí ia ser preso. A Soraya estava do meu lado e eu vi que o Olímpio estava tremendo. Eu falei: fica tranquilo, nós vamos ser notícia no Jornal Nacional do Brasil. Brasileiros é exportado de Portugal por ser espírita. E a Soraya olhou para mim, dá uma risadinha, e o homem olhava no meu, e olhava no outro, e olhava para mim. E ele pegou um carimbo assim, com muito amor, botou o passaporte assim, mas deve ter sido igual na época da Inquisição, né? E ele fez assim, pum! Acho que todo mundo ouviu o barulho do carimbo. Eu olhei peguei assim, dobrei, fui junto com o papel, e ele me olhou. E eu falei: preciso falar alguma coisa, né? Não posso perder essa oportunidade. E aí, quando eu pude estudar assim, eu falei para ele assim: ó, meu senhor, olha, fique com Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe o seu dia e o seu trabalho. E ficou olhando, pensei eu, esse gajo ainda fala de Deus. Quem deve ter pensado isso, né? E esse gajo fala de Jesus, né? Mas isso é uma coisa que não, e muita gente é meio orientada. Isso que você vê a turismo, eu não via turismo. Essa jornada, igual eu estou 50 dias em Portugal, 50 palestras. Alguém consegue passear desse jeito? Olha, só essa semana que passou, cheguei segunda-feira aqui em Portugal, aqui na zona de Lisboa. Segunda-feira eu fiz, tentar relembrar aqui, Carnaxide. Terça-feira, Ponto de Luz. Quarta-feira, Santarém. E voltar à noite, ficava aqui 1, 2 horas da noite na maioria. Quinta-feira, Simples. Sexta-feira, foi o que nós fizemos mais perto, o FEC, a Maria Emília. Ontem, 11 horas da manhã, Eurípides Barçanufo, Porto Salvo. Depois, 4 horas da tarde, Rui Marta. Hoje nós estamos aqui. Alguém consegue passear? Se alguém achar uma solução, estou ouvindo. Né? Então, trabalho com Jesus é assim. Então, eu estou rodeando isso na pergunta, porque eu acho importante, que eu vejo que muitas pessoas, às vezes, têm um certo melindre. Ah, mas diz que a doutrina é dos bruxinhos, porque não sei das quantas. As pessoas pensam que no Brasil também nós não temos perseguição, também temos. Ou vocês pensam que os evangélicos tratam a gente bem? Ou vocês pensam que os católicos tratam a gente bem? Vocês sabiam que o Chico teve que mudar o nome dele de registro para não ser mandado embora da Fazenda Modelo? Porque a Igreja Católica era muito ligada ao governo daquela época e pediu os bispos para mandar Chico Xavier embora. O chefe de Chico Xavier
foi no cartório com ele e ele passou a assinar Francisco de Paula Cândido, porque a igreja queria que mandasse Chico Xavier embora. Somente em 1965, numa ação que correu em Uberaba, o Chico, já reformado, ele pede ao juiz para que pudesse assinar o seu nome de nascimento. Foi o último cristão que teve que ter o seu nome trocado pelas perseguições religiosas. Então as pessoas pensam que o Brasil chegou no que chegou e é mil maravilhas. Não é não. Nós também enfrentamos muitas perseguições. Não é? Então, eu acredito que nós precisamos, dentro dessa pergunta, começarmos a ser mais fraternos, começarmos a ser mais amorosos, começarmos a mudar a nossa concepção dentro da nossa casa, e assim nós vamos tornando o homem de bem, como diz no capítulo do Evangelho, sempre perfeito, para que nós possamos ser exemplo para a humanidade de cristão aqui na Terra. Vamos lá, gente. A Daniela acabou espumando com vontade de cantar. A última pergunta, quem vai fazer? O povo está com fome mesmo. O povo não está com fome. Gente, eu queria agradecer. Uma pergunta. Desculpa, eu estou um bocado. Não sei se você tem algum livro de Chico Xavier que eu recomendaria para os jovens. O Chico, olha, eu gosto muito, quando eu falei, esse livro do André, que é um jovem, que fala para os jovens, não é? O André tem milhões de pessoas, não é milhares não, milhões de pessoas que seguem ele pela TV por causa desses livros dele, né? E quando ele pediu aqui o prefácio, eu gostaria de rapidamente colocar isso aqui, não é? O nosso irmão Arnaldo Costeira, todos sabem que nós somos um trabalhador de Viseu. Eu me considero assim, e a casa também considera eu um trabalhador daquela casa pelas questões da pomada, que é eu que dirijo as atividades da pomada naquela casa. O André, e eu sabia que o nosso irmão Costeiro estava muito doentinho, estava de cama, e ele então disse para mim: pai, eu poderia pedir ao nosso irmão Costeira se ele poderia escrever o prefácio do livro. E nós ligamos para o irmão Costeira e ele disse assim: olha, eu estou de cama, mas vamos ver com a espiritualidade o que sai. E sobre as questões dos jovens, ele escreveu uma coisa aqui no livro do André que eu acho muito interessante, que vai responder um pouquinho a sua pergunta, depois eu falo um pouco das obras. Caros leitores e irmãos, em tempos tão difíceis como aqueles que a terra vive, em que os cristãos chegaram ao ponto de viver o cristianismo sem Cristo. Essa mensagem é do espírito de João de Brito, relembrando que os cristãos, num determinado momento, falavam do cristianismo sem viver o Cristo. Essa é a grande preocupação que nós temos no Espiritismo. Depois ele continua: faz-se urgente e necessário voltar às origens, buscando Jesus, o meigo rabi da Galileia, e beber de novo a esperança e a fé que ele soube incutir naqueles que o seguiam, buscando a esperança bonançosa na compreensão profunda das desigualdades sociais, das dores e perseguições, na subjugação aos valores da imoralidade semeados por uma classe política para quem só o materialismo interessa. Uma mensagem muito atual dos dias atuais que nós vivemos, tanto no Brasil quanto em Portugal. Séculos de incompreensões, de tragédias inimagináveis
naturais e provocadas pela irracionalidade humana. Estamos vendo aí, talvez quase que à beira da Terceira Guerra Mundial. Desviaram, apesar de tantas tentativas, dos planos superiores da vida, as atenções dos que abraçam os ideais de Jesus, entregues aos prazeres e à exploração dos mais humildes, das mulheres e das raças diversas, provocando a revolta de uma natureza tão maltratada, abandonada e desprezada, que foi mostrando a espaços a sua revolta, que naturalmente teria que recair sobre os responsáveis, os homens. O mundo espiritual superior, sob o comando de Jesus, desceu à terra, numa tentativa suprema de modificar o estado de coisas nessa pleiade de espíritos sublimes, trazendo uma vez mais a luz do Evangelho como cântico da vida. O Espiritismo foi lançado como torrente de amor em todo o orbe terrestre, mas não foi suficiente. Daí a intervenção divina inevitável, protagonizada por minúsculos vírus que acordam em todas as direções. Nós ainda, quando ele escreveu isso, não estávamos em plena condição de conhecer o vírus, mas aqui o nosso irmão João de Brito já falava sobre isso. Devemos ficar atentos a isso. Continua, que acordaram em todas as direções. O mundo todo sofreu com isso, espalhando o pânico, única forma de despertar esta humanidade bolorenta, extasiada à sombra do vício e do prazer, da ambição e da luxúria, obrigatório que levou os terrenos a acordarem para as lições que Jesus nos deixara há 2000 anos. E aí estão os imortais, convidando-nos ao banquete com Jesus. E aqui agora, João de Brito fala para o André, mas ao meu modo de ver, fala para todos os jovens. E aqui está esta pequena contribuição de André Luiz Vilar, neste diálogo de amor e de esperança, simples, mas profundo. Urge trazer Jesus de volta aos lares da terra, através de uma vivência que ressuscite a religiosidade capaz de nos facilitar a caminhada para Deus. Que Jesus nos fortaleça e aos nossos leitores os anime para o bom combate. João de Brito, psicografia de Arnaldo Costeiro. Então nós vemos aqui a esperança que os bons espíritos traz aos jovens, para fazer com que, aguerrido pela obra de Allan Kardec, que é a terceira revelação, possa trazer para todos nós esperança. Então Chico, ao meu modo de ver, todas as suas obras interessam ao jovem. É uma linguagem dos jovens, que nos faz relembrar o compromisso, porque se hoje o nosso irmão está na condição de um jovem, é nessa reencarnação, porque todos nós somos espíritos muito antigos. Então vamos encontrar no Espiritismo, nas obras de Chico Xavier, nas obras de Allan Kardec, que para mim nós temos essa trilogia: Jesus, Allan Kardec e Chico Xavier. Irmão Sérgio, vi que é o vosso trabalho, vocês fazem um trabalho
fazem trabalho de corpo. Vocês fazem alguma triagem, aquilo que poderão ajudar? Porque há doenças que são incuráveis, não é? Sabemos que se alguém vai à casa espírita com o propósito de ser curado e depois não sai, pode ser uma pessoa revoltada e já está lá e não... Por exemplo, escolhem pessoas espíritas, pessoas que têm conhecimento do espiritismo, pessoas que estão a seguir a doutrina. Se aparecer alguém que não frequenta, não conhece, vocês recebem braços abertos e poderão ajudar. Isto é uma questão que eu meto-me sempre um certo questionamento, né? Porque pode aparecer uma pessoa lá que pode ser evangélico, por exemplo, e pode lá chegar à vossa casa, claro que será recebido com todo o amor, que eu sei que sim. Mas essa pessoa não está conhecedora dos conhecimentos espíritas, como é que ela vai ser ajudada? Isso é uma questão. Sim. Primeiramente, no Brasil, nós não usamos essa palavra cura, porque a nossa Constituição brasileira, e acredito que Portugal também deve estar nessa mesma condição, a palavra cura significa você prometer alguma coisa que você não tem capacidade de cumprir. Não é? Nem a medicina tradicional pode usar a palavra cura. Tem que usar. Nem a medicina pode usar a palavra cura, porque nós não temos capacidade, nem a ciência tradicional e nem a ciência espiritual, de afirmarmos que nós vamos curar alguém. Quando uma pessoa chega na nossa casa, ela passa assim por uma triagem, porque sempre ao meu lado está o Dr. Adroaldo. Foi médico, psiquiatra, professor da Universidade de Belo Horizonte. E ele, quando nós estamos trabalhando juntos numa sala, ele sempre ao meu lado, quando a pessoa entra para o atendimento, nós já recebemos a orientação se ele tem que ir para a sala de maca ou não. Porque a maioria das doenças, e é muito interessante estudar isso, talvez a gente poderia um dia fazer um seminário sobre isso, que é uma coisa muito interessante, não é? A gente analisar tudo isso. Vamos analisar que Allan Kardec traz para nós que nós somos um ser como encarnados, dividido em 3 partes. Nós somos espírito, que segundo os espíritos falam para Kardec, nós somos uma flama, uma centelha divina. Não temos como explicar isso, porque é algo sutil. Nós temos o perispírito, que é um corpo espiritual. Segundo um grande cientista brasileiro, ele coloca e tira o nome perispírito. E ele leva para as universidades, como professor universitário, o MOB, que é o modelo organizacional biológico. Porque se ele fala de perispírito, ele estaria falando de algo religioso, que já tem na doutrina espírita. Então, o Dr. Hernani Guimarães, ele usa essa terminologia e o Chico aceitou que ele usasse para não ter esse correlacionamento. E em terceiro, é o nosso corpo físico. Muitas pessoas que chegam na casa, nós percebemos nitidamente que às vezes a nossa vibração espiritual é tão baixa que nós passamos a ser acompanhados por espíritos de tal envergadura. E muitos desses espíritos desencarnaram com determinadas doenças. E essas doenças, quando aquela pessoa passa a ter companhia daqueles espíritos, ela passa a ter aquele processo que nós chamamos psicossomático espiritual. O psico, que é a nossa mente, o somático, que é o nosso corpo, e a presença dos espíritos. Por isso que quando nós propomos e temos uma sala de radiação preparada com pessoas altamente preparadas. Então a equipe que nós preparamos, por exemplo, sobre o guante do Dr. Adroaldo, por exemplo, o nosso trabalho é domingo de manhã.
no sábado, depois da meio-dia, a pessoa que vai trabalhar nas macas não pode comer mais carne. São pessoas que não bebem nada no campo alcoólico. Por quê? Porque é uma doação de ectoplasmia, para que nós possamos tratar do corpo e do perispírito. É muito comum quando a pessoa deita numa maca, a gente percebe a pessoa adormece de imediato, através do que nós chamamos de sonambulismo provocado, para que o perispírito dele saia, a equipe espiritual trate, e nós então, através dos passes, usamos o passe que André Luiz descreve para todos nós. O passe, são vários tipos de passe que nós vamos aplicando, até que nós possamos então ali com uns 8 minutos, 10 minutos de tratamento em cada pessoa que fica na maca, depois ela pode sair. São dois tratamentos, 2 semanas seguidas, e depois das outras 2 semanas ela toma um passe normal na sala de passe, e depois a 5ª semana ela passa por uma avaliação. Hoje nós criamos o comitê científico da casa. Nós temos 5 médicos encarnados, onde eles acompanham toda a avaliação desses pacientes, desde o momento que entra no centro até o momento que eles terminam o tratamento, para ver quais foram as reações. E eu confesso que realmente é algo assustador, porque a grande maioria das doenças, volto a repetir, que estão alojadas no nosso corpo, estão na nossa parte perispiritual mais fragilizada, mas são de cunho espiritual daqueles que nos acompanham. Então, por isso que é um trabalho muito importante. Nós demoramos na nossa casa 25 anos para montar essa atividade. Eu agora estou indo na terça-feira para os Açores, uma casa que eu já ajudo a dirigir há 7 anos. Nós fizemos todo o auxílio no trabalho da casa, e agora nós vamos implantar o trabalho da maca lá com o auxílio do plano espiritual. Então é tudo um processo que é muito importante, não é? É um estudo longo que eu precisaria detalhar em algumas horas sobre a questão de magnetismo, sobre a questão de doação de energia, doação de ectoplasmia, o que é a ectoplasmia, e aí nós teríamos que trabalhar uma série de situações que está na obra espírita, científica, para a gente poder perceber que realmente é um trabalho que tem trazido fantásticas condições para as pessoas que lá buscam. E cá em Portugal? Em Portugal temos isso. Olha, aqui eu vi que vocês têm uma sala de tratamento, não é? Muito pequenina. Muito Eu pequenina. vi nas redes sociais em Santarém, as marcas. Santarém tem, como aqui também tem, como Viseu também tem, como Coimbra também tem. Aqui eu podia mencionar várias casas, né, que tem esse trabalho de marca, que já fazem o trabalho de assistência espiritual, né? Mas precisaríamos aprofundar nas casas espíritas cá em Portugal um pouco mais esse conhecimento, essa vivência desse trabalho que pode, lógico, está dando, e tenho a certeza que a Lourdes vai concordar comigo, está dando resultado, mas lógico, com o depassar do tempo, com a preparação das casas em outros moldes preparativos, com os seus trabalhadores, lógico que vai ter um papel importante. Eu me lembro que outro dia, eu fiquei assim até um pouco assustado, confesso, um dirigente de uma casa levou nós para jantar, e ele tomou uma garrafa de vinho, e nós fomos para o centro dele, e no final ele foi atender 2 pessoas nas macas. Eu imagino que os pacientes devem ter saído tudo bêbado.
Agora, vocês me desculpem a sinceridade, mas são trabalhos que exigem um rigor muito forte, uma preparação muito forte, para que a gente possa cada vez mais ir se aperfeiçoando nessa doação de energia, nessa doação de ectoplasma. Vocês, como Jesus disse, quando curou alguém, vai e não toques a tocar, porque não pode ser caído novamente. Na sua casa houve recaídas, pessoas que foram ajudadas, foram aliviadas, voltaram lá depois mais tarde, não modificando a sua maneira de ser, a sua maneira de encarar a vida. Normal. É normal. Isso acontece, Por quê? Porque todo tratamento não depende de nós. Todo o tratamento, vamos lembrar Jesus? Se eu estudar todas as passagens bíblicas envolvendo Jesus no processo de cura, vamos relembrar que quando as pessoas iam agradecer Jesus, ele fazia questão de dizer o quê? Vá, a tua fé te curou, não peques mais. Isso significa que o próprio Jesus dizia, agora é contigo, eu fiz a minha parte. Tem um livro de André Luiz que é muito interessante, que Alexandre está participando de uma casa espírita, um espírito de nosso lar, e eles estão numa casa, e o Alexandre com o André Luiz está acompanhando as coisas da casa, quando dois encarnados estão conversando, e chega uma pessoa e diz, olha, fulano está aí e quer passar pelo tratamento de marca. E aí Alexandre diz assim, eu vou inspirar esse trabalhador da casa encarnado. Ele se aproxima do dirigente e diz assim, chama ele numa sala para conversar. Ele já tinha feito 10 tratamentos na casa, e os 10 tratamentos bem sucedidos, mas ele saía da casa, continuava o ser revoltado de sempre, o ser que não tinha capacidade de ajudar ninguém, o ser que era colérico, só brigava dentro de casa, xingava, maltratava as pessoas em casa e na rua. E aí Alexandre inspirou o dirigente e diz assim, fala para o nosso irmão que agora ele não vai fazer o tratamento na casa, que ele não pode mais, porque já fez 10 tratamentos. André Luiz pergunta para Alexandre, o que vai acontecer com esse irmão? Vai com uma cama ficar um bom tempo para ele refletir sobre a vida. Então nós temos que entender que nós não fazemos milagres, nós vamos fazer o melhor possível para atender as pessoas, mas que depende de cada um dar sequência naquilo que recebeu. Bom, Daniel, o povo está louco para te ouvir, e eu também. Então vamos cantar? O que é que acontece? O que é que acontece? É uma casa espírita que nós sabemos de algumas, e às vezes também vivem e trabalham sem Jesus. É aquela velha história. Eu conheço muitas casas também que falam do espiritismo sem trabalhar com os espíritos, né? É a mesma coisa a gente dizer assim, vamos formar aqui uma equipa de futebol, só que tem um problema, não tem bola. Ou seja, ter uma equipa de futebol sem bola, ter uma casa espírita sem Jesus, onde não se faz prece, onde não se fala do Evangelho, se preocupa só com fenômenos, logicamente chega um momento em que a casa fica deficiente, porque uma casa que não tem Jesus não tem amparo, e se não tem amparo, nós passamos a correr sérios riscos, até mesmo de, vamos lembrar Kardec dizia, uma vez Kardec, foi muito interessante, numa reunião, Kardec começou a reunião, invocou Deus, invocou Jesus, os bons espíritos. O mentor espiritual de Allan Kardec era São Luís, o rei da França. E São Luís foi o que deu a primeira mensagem. E Kardec percebeu que era uma mensagem sem nenhum sentido moral. Kardec já ficou preocupado.
E aí, através dos médiuns, começou a vir mensagem totalmente deturpada. Kardec saiu daquela reunião totalmente tristonho e preocupado. Na semana seguinte, Kardec inicia a reunião, como sempre iniciou, uma prece, invocando Deus, invocando Jesus, invocando os bons espíritos, e ele então convidou o espírito de São Luís se ele poderia responder algumas perguntas. Ele disse que sim. E ele começa a perguntar, está nas revistas espíritas, para quem quer acompanhar essa história. São Luís, você estava aqui a semana passada? Sim. Você que deu a comunicação? Não. Mas por quê? Ele diz, você não tem capacidade de reparar o ambiente? Mas por quê? Perguntou Kardec. Porque enquanto você ficar convidando gente para vir no centro espírita, não preparar essas pessoas e trazer para uma sessão mediúnica, para que nós, os espíritos, ao ficar trazendo uma mensagem de amor, as pessoas, você não percebeu que ficam rindo, ficam se divertindo, acham que isso é uma palhaçada? Você acha que está mexendo com quem? Kardec coloca isso. E aí ele encerra dizendo aqui, então, senhor Kardec, na frente de toda a plateia, se o senhor quiser ter a nossa presença, o senhor trate de ficar apenas com as pessoas sérias, que queiram encarar o espiritismo com seriedade, porque senão nós vamos embora e fica aqui os espíritos brincalhões. É nós que escolhemos As nossas companhias. com quem nós queremos nos afinizar. Então vamos acabar com a Daniela. Vamos acabar com a Daniela, nós fazemos essa meditação de amor.